Você sabe o porquê do nome deste canal se chamar Nadan? Não sabe? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar. Hoje o nosso tema é falar sobre o agora. E aí, vocês sabem o que é estar no aqui e agora? Sabe ou não? O tema do vídeo passado, a gente refletiu sobre o tempo passado, presente e o futuro. O como, muitas das vezes, a nossa mente está no passado, relembrando e remoendo fatos ocorridos, ou planejando, ou ansiosa com coisas que vão ainda, ou podem ainda acontecer no futuro. E a gente viu que o mais importante da nossa mente é estar no presente, no aqui e agora. Então, eu gosto de trazer aqui, eu já trouxe algumas vezes para vocês a metáfora de que você está sentado no sofá, na sua frente há uma televisão, e ali na tela da televisão, as imagens, os filmes que ficam te entretendo ali, entretendo ali, são os seus pensamentos. Ali as imagens da TV são os seus pensamentos. Você é o observador que está sentado no sofá com o controle da remoto na mão, escolhendo o que passa naquela TV. E o agora? Como a gente insere o agora nessa imagem visual que estamos criando aqui? O agora é o sofá, é o local real onde você está. É você estar sentado, olhando a TV, que são seus pensamentos, e você estar consciente, o seu observador que está sentado ali no sofá, ele está sentado consciente de que existe o pensamento que está na tela da TV e existe ele ali sentado naquele sofá, com todo o ambiente ao redor, com o chão, com o clima da sala, com a sensação física ali, os 5 sentidos de estar naquela sala, no aqui, agora, naquele momento real. Então, aonde é o agora? É no momento real, nesse instante que você está se observando. Então, esse é um ponto muito importante aí para a gente, é uma forma da gente visualizar o agora. Eu vou trazer agora, agora eu vou trazer a visão da Helena Blavatsky. Ela traz, né, algumas reflexões, principalmente nesse livro aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, A Voz do Silêncio. Quando ela, na primeira página do livro, no fragmento 1 aqui, eu vou ler para vocês. Quem quiser ouvir a voz de nada, o som insonoro, e compreendê-la, tem de aprender a natureza de Dharana. Como assim? Me explica, Nath. Vamos lá. Para simplificar, vamos pegar o exemplo da TV novamente. E a Blavatsky, ela explica que a nossa mente vive tão fascinada pelas imagens ali da televisão, tão engolida pelos problemas, né, pelas situações, pelas ansiedades que nos chegam na vida, que nós nos esquecemos de quem somos, de que nós somos quem? Que nós somos o observador sentado no sofá. E nós nos misturamos com o filme. A gente sofre junto com aquelas telas mentais que surgem ali na nossa mente.
E ela ensina que quando o praticante finalmente assume esse papel de observador de si mesmo e emudece, né? Coloca ali no mudo ali a TV, os pensamentos mecânicos, a ilusão maia começa a dissipar. E quando esse barulho externo e que na verdade está interno nos seus pensamentos, quando ele se cessa, a sua abre assim uma percepção totalmente nova na sua mente, tá? E quando abre, né, quando o praticante começa a se escutar, ouvir a sua própria voz, com o tempo, ele vai começar, né, a sutilmente, ele se ouve e ele vai começar a ouvir a sua voz interior. E ao passar a ouvir essa voz interior, e ele vai estar mais com a sua consciência mais elevada. E quanto mais esse praticante eleva a sua consciência, o seu estado de presença, o seu estado de se ouvir, abre, né, a possibilidade de se elevar a consciência e ele conseguir ouvir o que a gente chama de intuição, ouvir esse divino, a natureza, ouvir a vida falar com você, ouvir o espírito, né? Ouvir o seu espírito falar com você. E quando você acessa, você ouve esse divino, é o que a Blavatsky chama da voz do silêncio, a voz do insonoro, que não é uma voz que fala, mas sim é uma voz interna que só é permitido ouvir quando a gente cessa todas as vozes, tanto a externa quanto a interna, que aí a gente ouve a voz divina. E essa voz divina é o Nadam. Por isso o canal se chama Nadam. Por isso também, essa é uma palavra que me veio em sonho. Eu, na época, não sabia o que ela significava e ainda estou descobrindo. E encaixou muito perfeitamente essa explicação aqui, essa palavra que está dentro do livro da Blavatsky, Nadam, que é o você ouvir a voz do silêncio. E você só ouve a voz do silêncio quando você está onde? No aqui e agora. E isso é muito belo. Mas se o agora é o nosso sofá aqui e a nossa frequência, que é a nossa frequência natural, porque nós passamos a vida inteira caindo dentro da TV. Por que a gente faz isso com a gente mesmo? É aqui que entramos na visão cirúrgica e profunda de Samael Alveor. Para Samael Alveor, o agora é uma coordenada matemática do ser. Ele faz uma distinção entre dois tipos de tempo. O tempo cronológico, que é o tempo do relógio, que usamos para organizar a nossa vida, e o tempo psicológico, que é o movimento que ele chama de movimento mecânico do ego. Falei sobre isso mais profundamente no vídeo passado sobre o tempo. Mas Samael afirma categoricamente que o ego não tem existência real no presente. O ego, segundo Samael, é o passado disfarçado de memória. Então, para ele, o passado, se eu estou aqui agora, como eu faço para acessar o passado? Com as minhas memórias, com as minhas lembranças. Para ele, a gente acessa o passado desse modo. E o futuro, né, a gente encontra ele quando a gente projeta, quando a gente planeja. É isso que ele fala de o futuro. Então, você consegue acessar, né,
o futuro disfarçado de projeto. Portanto, quando a sua mente está vagando pelo ontem ou pelo amanhã, você não está vivendo, você está sendo vivido pelo piloto automático. Olha que fantástico e desafiador, né? Mas para quebrar essa mecânica, Samael introduz o estado que ele chama de estado de alerta, estado de alerta novidade ou alerta de percepção. O que significa? Significa que viver no agora exige uma atenção consciente, uma postura de sentinela em tempo de guerra. Você precisa se colocar em um estado de alerta em relação ao seu mundo interior. Por que isso é profundo? Porque Samael ensina que a consciência é como se fosse um raio de luz. Se esse raio está disperso no tempo psicológico, ele não tem força. Mas quando você recolhe esse raio de luz e o projeta inteiramente no milissegundo atual, acontece, né, você estar no aqui agora, no presente puro. E ali o ego, ele perde o chão e não consegue se manifestar. A impaciência precisa do tempo para se irritar. O orgulho precisa da memória para se sentir ofendido. Se você sustenta o estado de alerta da percepção, no exato instante em que você respira, o ego, ele é como se fosse asfixiado e a consciência assume o comando total. O agora é o único lugar onde a transformação do ser é possível. É o único lugar onde ele está consciente. Então, é uma visão muito interessante aí sobre a percepção, né, do agora e o quão é importante você estar se observando. É muito bacana essa visão do Samael. Agora, esse estado de alerta que Samael propõe e o silêncio, né, mental da Blavatsky são rigorosamente validados pela neurociência. O que os sábios chamam de barulho do ego, a neurociência chama de rede de modo padrão, que é o circuito da ansiedade e das telas mentais. Os cientistas descobriram que existe uma ligação biológica direta entre o movimento dos nossos olhos e o movimento dos nossos pensamentos. Quando você está preso no tempo psicológico, segundo Samael, que significa o quê? Que significa esse tempo em que a sua mente está ou no passado, lembrando de algo do passado, ou no futuro, projetando, planejando ou com alguma ansiedade. Seus olhos fazem micromovimentos rápidos, chamados de sacadas. Isso avisa o cérebro que ele precisa continuar simulando cenários e perigos, mantendo a rede de modo padrão ligada. Porém, gente, isso aqui é muito importante. Para mim, fez uma virada de chave aqui. Quando você força o seu foco visual a se estabilizar em um único ponto fixo, no presente, ocorre um fenômeno neurofisiológico onde a rede de modo padrão ela é forçada a desacelerar. Quando você está no aqui agora, a rede de modo padrão é forçada a desacelerar. O cérebro entende que se o olho está fixo
e sereno, não há ameaça iminente. O fluxo de sangue sai da rede de ansiedade e vai para a rede de atenção executiva. A ciência descobriu o botão biológico que nos para sentar de volta no sofá, consciente ali, observando a TV. Gente, olha como que fisicamente eu trouxe a visão aqui do Samael e da Blavatsky para explicar o agora. Agora, olha como a ciência, a neurociência, fisicamente explica como o nosso cérebro processa a gente ficar com essa ansiedade em relação ao futuro ou pensando, né, nas lembranças do passado, o quanto isso tanto nos tira do aqui e agora, o como isso fisicamente faz com o nosso cérebro. É muito incrível saber como por trás, né, da nossa prática da observação de si, o como o cérebro funciona e o como ele reage a esse piloto automático da vida. Para mim, esse é um tema muito importante. É o mais importante. E por isso que eu criei, né, o canal no YouTube, para te ensinar essa prática da observação de si, que é a coisa mais importante da vida. Para você apreciar o momento presente, com quem você estiver, onde você estiver. Porque você já parou para pensar? Imagina se, na verdade, não é imagina, a gente não sabe se tem amanhã. A gente só tem o agora. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente cria hipóteses, planeja. Não estou falando que não tem que planejar. É importante se planejar, sim, mas é importante estar consciente do aqui e agora. Viver no aqui e agora. Por quê? Porque a vida ela só acontece aqui, nesse momento presente. O amanhã é incerto. E a gente tem que apreciar a vida, a gente tem que sentir, a gente tem que curtir cada segundo. Por isso da importância que eu considero desse canal que eu estou criando e desenvolvendo aqui com vocês. E eu vou trazer uma prática que eu gosto bastante para te trazer para o aqui e agora. Porque ela funciona e funcionou para mim, tá? Ela me tirou. Às vezes, gente, eu sou humana como vocês. Eu também tenho fases não boas. Então, às vezes fico ali uma semana bem deprê ali, bem sem entender o porquê que eu tô mal, tá? Não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece. Às vezes eu não fico bem e aí eu me questiono quais fatores. Não tem problema nenhum acontecendo, mas a minha mente não se sente bem. E uma coisa me trouxe de volta de modo muito rápido. E eu vou te ensinar essa prática. E foi com o trataque, esse círculo com um pontinho no meio. Vamos aprender como a gente pratica? E é muito simples. Nath, eu não tenho um trataque, socorro, como que eu vou fazer? Você vai pegar um papel e vai fazer um pontinho no meio. Simples. Um círculo ali no meio. Vamos supor. Deixa eu olhar quantos. Vamos supor um círculo de 0,5 centímetros. Meio centímetro. Tá? E aí você vai colocar ele a uma distância, como se fosse estica a mão assim. Você coloca esse papel na sua frente aqui. Você vai ficar sentado de frente para ele. O pontinho vai estar na direção do seu olho. Você vai sentar de modo confortável, de preferência com uma iluminação média, sabe? Com a luz mais fraquinha. Ou às vezes, o que eu faço? Eu estou num cômodo, eu acendo a luz do corredor. E aí fico com a luz mais indireta ali. E aí eu vou concentrar. Pode ser esse pontinho, que é o pontinho
no papel. Pode ser um incenso também, a luzinha do incenso ali, né, que fica o foguinho ali aceso. E aí você vai olhar concentrado para esse ponto. Como assim? Você vai fixar o olhar e vai olhar apenas para o pontinho. A concentração tão precisa, sabe quando você está concentrado? E você vai diminuir até a frequência com que você pisca. Tão concentrado. Tô falando que você não piscar, que não tem como não piscar. Mas você vai diminuir ali. Se quiser dar uma puxadinha no olho para você ficar bem concentrado, concentrado, concentrado. Você vai ver que a sua respiração vai diminuir e você vai estar ali concentrado. Óbvio e evidente, vão surgir pensamentos na sua mente e você vai lembrar que você é o observador sentado no sofá. Os pensamentos passando na tela. Você não vai brigar com aqueles pensamentos, tá? Você vai observar que eles existem. Você vai observar o pensamento. Ah, tá, estou pensando no trabalho. Ah, beleza. Aí aquele pensamento vai passar. Aí vai surgir um outro. Ah, eu estou pensando na morte da bezerra. Ah, beleza, a bezerra morreu. Pronto, vai pensar em outra coisa, tá? Então você vai observar aos poucos, você vai ver que os seus pensamentos, eles vão diminuindo, tá? Você vai ficar ali. Quanto tempo, Nath? Fique ali, no seu tempo. Quando você passou 5 minutos, no seu tempo, às vezes vai passar 10, no tempo que você sentir que você já cansou de estar ali, você vai fechar os olhos. E você vai entender, né, com essa prática, que você pausou tudo e que você estava ali, presente no aqui e agora, observando aquele ponto ali. E você sabe que o externo todo está ao seu redor. Você sabe que a vida, né, as outras vidas do externo, o movimento do mundo continuou e vai sempre continuar. E você estava aqui, no agora, se observando, observando e sentindo o seu ambiente, mas focado ali, naquele ponto. Ali você vai trazer, você vai ancorar a sua consciência no aqui e agora. E com esta prática, pratica um pouquinho hoje, pratica um pouquinho amanhã. Isso vai trazer mais ainda consciência para a sua prática também, que vai se aprimorar. E aí depois eu quero que você me conte nos comentários, se você estiver fazendo contra-ataque ali, o como foi para você. Porque o que acontece? Conto ou não conto? Porque ao mesmo tempo eu não quero prejudicar a sua experiência. Mas ao você focar em um ponto, você vai ver que e você se concentrar por um longo período só naquele ponto ali, você vai ver que a imagem ao redor vai mudar um pouco. Pronto, não vou dar mais spoiler, vou falar só isso. Depois eu quero que você me conte aqui o que mudou para você, tá? Me conta aqui no comentário. Estou muito contente de falar sobre esse tema com você, que é um tema muito importante, tá? Lembra de enviar esse vídeo para algum amigo que precisa desse conteúdo, que vai auxiliar na vida, na caminhada dele esse conteúdo, tá? Confere se você está inscrito aqui no canal para você saber quando vai ter o próximo vídeo, você poderá assistir o próximo vídeo. Sempre às terças, às 20h20. Então fica ligado e eu te espero na próxima terça ou tem outros vídeos aí, se você quiser assistir também, pode clicar aí no canal e assistir os anteriores. Deixa sua dúvida no comentário para mim. Gosto muito de dialogar com vocês. E é isso, tá? Não vou ficar pedindo para curtir, porque eu mesma já assisti muitos vídeos profundos e nem lembrei de curtir. Faz parte. Mas eu agradeço muito a sua presença aqui comigo. Até o final.
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!